Gente, meu nome é Maria Luísa, sou aluna de Aquiles, sou da turma 3 de Lógica de Programação e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o meu menu. E aí, galerinha, agora vamos para o menu, a parte que eu mais estava ansiosa, assim, para mostrar para vocês, né? O menu que eu escolhi fazer foi sobre carros. E aí eu coloquei o nome do jogo como Corrida Doce, né? Que tá aqui. Felizmente não sou tão boa no inglês, mas isso daqui quer dizer Corrida Doce. Enfim, era para ser uma coisa mais divertida, contraída, assim, mas fiz algo mais simples para entender, né? Aqui está o código do, do meu menu, né, que eu fiz. Vou mostrar primeiro a vocês como está funcionando o meu menu antes de mostrar a vocês, de falar para vocês sobre o jogo, sobre o código, na verdade, em si. Aqui nós temos três abinhas, né? Aqui o jogar, instruções e créditos. Vamos entrar no jogar. Aqui, quando você entra para jogar, ele já vai para essa tela. E aí você inicia o quiz, ou então você volta. Voltar, você volta para a mesma tela da que você estava, né? Que é o menu do jogo. E aí vamos iniciar o quiz. Aqui eu coloquei uma coisa bem mais divertida, assim. Não entendo muito de carro, mas sei que o carro mais caro do mundo, né, do mundo inteiro, que eu pesquisei e achei, tipo, extremamente, muito caro, mas enfim, não vem agora. E aí, o nome do quiz é qual o carro mais caro do mundo. E aí nós temos três opções. Temos o Fusca, sabemos que não é o Fusca, mas aqui ele vai dar na imagem errada. Tem como você voltar e iniciar o quiz novamente. Temos a Ferrari, que com certeza também não é o carro mais caro. E aí ele dá na imagem errada. Volta para o menu do jogo. Iniciar o quiz de novo. Temos a Lamborghini. E aí a imagem errada de novo. Que a gente sabe não, né? Descobri também que nenhum dos que eu pensava que era, nem a Ferrari nem a Lamborghini, é o carro mais caro do mundo. E sim, a imagem certa, né? Do jogo que eu coloquei aqui. E temos o Rolls. Não sei falar isso muito bem, não, gente. Mas enfim, esse carrinho vermelho aqui. Caríssimo! Mais de 30 milhões de dólares em diante, né? Ou é trilhões, um negócio assim. Enfim, é muito caro esse carro. Mas enfim, só para eu voltar para o menu. E aí nós temos as instruções, que é me apresentando, né, um pouquinho para vocês. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 20 anos. Eu nasci em Natal, RN. Eu sou formada em técnica em meio ambiente. Sou estudante de CIT na UFRN, né? Quero muito entrar para a ênfase de engenharia ambiental. Eu também faço gestão ambiental pela Unifatesc, né? Atualmente eu trabalho na CRIO, Soluções Ambientais, que é uma empresa de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos. E o que eu mais gosto de fazer é estudar o meio ambiente, né? Ficar com a minha família, escutar música, assistir filme, enfim, tudo que uma pessoa faz, né? Aqui me apresentando um pouquinho como estavam lá nas instruções da gente fazer um menu. A gente aperta em voltar. E agora temos os créditos, que é o meu nome, né? Maria Luísa Torres Martins. E o nome do professor barra orientador, Aquiles Bulamarque. Então, o menu ficou basicamente assim. Eu quis escolher uma coisa mais prática, porque eu nunca vi, né? Nunca vi. é, Enfim, quis fazer uma coisa mais prática, mais descontraída, dinâmica, assim. Mas é isso. Agora vamos para o jogo, o código. Aqui nós temos as variáveis do que a gente quer colocar no nosso menu, né? Temos a variável da tela um, que é essa daqui que vocês estão vendo, né? O menu inicial com esse carro rosa. E aqui nós temos as variáveis, né? Das imagens que eu utilizei, né? Tipo, por exemplo, a imagem aqui
do carro, né? Que foi do Canva. Fiz no Canva. Me apresentando também fiz no Canva. Os créditos também fiz no Canva. Eu achei muito melhor, eu achei muito mais fácil de entender, mais fácil de colocar, mais dinâmico. Mas aí vocês escolhem o que preferir, o que der na tela, enfim, o que vocês acharem mais prático. Eu fiz desse jeito porque é, eu achei mais interessante, eu nunca tinha visto essa matéria, enfim. E eu gostei desse jeito, então foi o jeito que eu me senti mais confortável em fazer. Então aqui eu criei a variável carro, que é o nome dessa imagem que aparece aqui para vocês. A imagem do quiz, que foi esse daqui que eu fiz também no Canva. A imagem do fotocréditos, né? Foram esse Canva, esse terceiro Canva aqui que eu usei. E das instruções, que foi esse daqui que eu usei, que foi a outra imagem. Pronto. E aqui o VAR da questão, né? Que era para fazer o jogo rodar. Fiz isso. Aqui nesse function preload, preload, não sei como fala muito, mas enfim. Foi aqui que eu armazenei as imagens do que eu fiz. Então, foi basicamente isso daqui que eu fiz. Coloquei o nome da variável na frente, né? Para saber o que eu queria armazenar, para saber o que eu queria baixar, digamos assim. E coloquei o load imagem. O load imagem que era para rodar a imagem do meu jogo. Que nem aqui, tá? Carro, load imagem. E aparecer essa imagem aqui do carro rosa. Então foi basicamente isso que eu fiz para todos, né? O photo quiz, que foi dessa imagem, enfim. Espero que tenha dado para entender, mas assim, foi basicamente isso que eu fiz, né? Fui lá, baixei a imagem aqui, ó. Você aperta aqui e aí você vai aqui, ó, em upload. E aí você baixa a imagem que você quiser. Escolhe um nome para sua imagem, de preferência a que você lembra, que seja mais prática. E aí baixa e faz esse preload. Que eu assisti uma aula de Aquiles e aí consegui fazer, né? O download dessa imagem. Eu achei bem fácil, achei bem prático. Temos aqui o font step, não sei falar muito, que é do Canva, né? Que o escolhido foi 400 por 400, né? 400 por 400, que é o tamanho do Canva normal, né? Já que eu tinha feito pelo Canva, foi a imagem normal. Quando a gente vai fazer uma imagem, um convite, alguma coisa no Canva, e aí ele já dá 400 por 400. Foi isso que eu basicamente fiz. Temos o function draw, né? Que aqui eu fiz a tela 1. A tela 1 é essa que vocês estão vendo. E aí eu coloquei a imagem do carro, que era para aparecer a foto por completo, como vocês estão vendo, né? Com as instruções, o nome de jogar, enfim. Aí fiz o nome carro, né? Para logar essa imagem aqui do jogo. O rect, que era o tamanho do retângulo que eu queria. O retângulo, gente, essa parte aqui, ó. Entendeu? Essas partezinhas aqui do nome jogar. O que fica dentro do jogar, os retângulos. E aí aqui tem o tamanho da imagem, que é o text size. O tamanho da imagem, não, desculpa, o tamanho da fonte que eu queria. Aí tem aqui, teste jogar. Aí tem o tamanho que eu quero da letra, né? O tamanho que eu quero do nome. Enfim, basicamente isso. Tamanho do retângulo. Mudar o tamanho da fonte, enfim. Temos o teste size de instruções, que aí eu baixei um pouquinho. Aqui ele tá 18 porque instruções, o nome era muito grande, não iria caber dentro do retângulo. Aí acabei que tive que baixar um pouquinho, por isso que tá aqui 18.
Mas tem um nome aqui, ó, é, aqui, né, de instruções. E aí, ó, se eu aumentar ele, ó, vai pro lado. Enfim, que aqui é o X e o Y, que ele vai mudar de acordo com o que eu mexer aqui. Aí ele vai mudar. Deixa eu voltar. Pronto. Aí ele vai mudando, né? Aqui a gente vai mudar basicamente a posição do texto que a gente quer. Então aqui ele vai pro lado, aqui ele aumenta, ele vai para cima, né, que é o Y, ele vai pro lado, que é o X. Enfim, mesma coisa de créditos que eu também fiz. E aqui o teste que era do mouse, né? Para saber as coordenadas. Aqui, ó. Então, eu vou de uma ponta. O X está dando 59. Aí, o, a gente vê o Y, ele tá dando 204. 200, mais ou menos, entendeu? Então, basicamente é isso. É só movimentar pelo X e pelo Y. Demorei muito a entender, mas consegui. Fiz a segunda tela, que é do jogar, essa telinha aqui que vocês estão vendo. E aí eu coloquei iniciar quiz e voltar, para quando você quisesse apertar, né, e tal, para quando você quisesse iniciar o quiz. E aí vale o mesmo pro de cima, né, para a primeira tela que eu fiz. Botei as coordenadas do retângulo aqui, o x, o y, a largura e a altura. Coloquei a mesma largura e a mesma altura para ambos, né? Fiz a mesma coisa de diminuir, de aumentar a letra, a fonte, no caso do nome iniciar quiz. O teste size, que é esse que eu falei de aumentar a fonte, enfim. O voltar também do mesmo jeito, né? Tem o mesmo tamanho, os dois. E aqui o teste do mouse, né? Que era só para saber as coordenadas mesmo, para eu conseguir colocar os, eh, os retângulos, né? Para eu saber onde tá cada um, para saber o clique que ia ser, onde ia ser, enfim. Temos a tela 3, que é a tela de instruções, que é essa que vocês estão vendo. Que aí também foi a mesma coisa do retângulo daqui de voltar. Do retângulozinho que tem no nome voltar. É o X, o Y, largura, altura, o teste size, que é o tamanho da letra, e o voltar, né? Que é a posição onde eu queria o nome voltar. Como vocês estão vendo, pelejei para estar aqui no centro o nome voltar. Mas deu certo. Aí temos os créditos, que é a tela 4. Essa telinha aqui, também é a mesma coisa. Acho que aqui eu também. Eu vou explicar, né? Mas enfim. A mesma coisa, o nome créditos, que é para saber que eu quero na tela de créditos, que eu baixei essa imagem. Aí o X, que é para ir e voltar, né? Para centralizar. O Y, que é para aumentar ou diminuir, né? Onde eu queria que tivesse centralizado, né? A altura e a largura do triângulo. Do triângulo não, do retângulo. Enfim, foi isso, basicamente. Aí o teste size, que é o tamanho da fonte que eu queria. E aqui o voltar, né? Que aqui o X e o Y. Aqui temos o background da foto do Kiss, né? Que era para eu começar a utilizar a foto do Chris, a foto do Chris, né? E aí foi basicamente isso. O background era para eu fazer outra variável na variável questão, né? Que era para quando eu apertasse no jogar, apertasse no iniciar o jogo, aparecesse o quiz. A tela 5 foi essa daqui que eu fiz, da imagem errada, e aí foi a mesma coisa, o background, o teste size, que era para saber o tamanho da letra que eu queria. Aqui tá bem centralizado.
centralizei por aqui. Aí nós temos o, o X, o Y, a largura, a altura, o test size, que é o tamanho. Aqui também do retângulo. O X e o Y, né? Para saber qual era a posição que a palavra ia ficar. Temos da tela, da outra tela, que é dessa tela aqui, ó, que aparece o verdinho, que era para saber se a imagem estava certa, é o background, eu coloquei a cor, que foi verde. Poderia ter colocado a outra vermelha? Poderia, mas não quis, eu quis diferenciar um pouco. Enfim, ficou assim. O X, o Y, largura, altura, como vocês já sabem, né? Para o nome centralizar, a gente mexe no X. Para imagem não, para palavra, né? O subir ou descer no Y. A mesma coisa que foi aqui, como eu já expliquei lá em cima. E aí temos o Function Mouse Clickers, que aqui eu pelejei também um pouquinho, mas consegui. Que é o seguinte, quando eu apertasse no jogar, ele iria para a tela 1. Se desse, que é o if é sim. Se as coordenadas estivessem certas dentro do if, né? Que temos aqui mouse X. E aí eu iria saber aqui, ó, mais ou menos onde estava, ó. Aqui, ó, 150. Aqui as coordenadas aqui em cima, que eu tô vendo, né? Aqui, ó, as coordenadas dão 150. E aí, 150, né? E 250. 250. As coordenadas do X aqui para o clicar dentro do jogo, né? E aí tínhamos o Y, que o Y aqui ele dá 200. Aí a mesma coisa também, gente. Eu iria procurar aqui onde estava o 200, ou 200, ó. Ele aqui, mas aqui, ó, 200. Aqui ele dá 140, na verdade. Aqui, ó, tem que olhar para o aqui, cadê? Mais um pouquinho. Aqui, ó, pronto. 140 ele ia dar. É porque passou, aqui é muito. Aqui, ó, 140 ele ia dar. Aí eu fui lá e botei 140. Aí, para as coordenadas de baixo, o mesmo, que ele dava 190. Aqui, ó, 190. Então, era basicamente isso, né? Iria colocando as coordenadas aqui, de acordo com o tamanho do retângulo e onde eu queria que ele clicasse, ó. Tanto é que aqui, ó, não clica, só clica dentro do nome jogar. Aí, se jogasse, iria para a tela 2. Que a tela 2 foi essa daqui que eu fiz, de iniciar quiz, voltar. Aqui era do jogar. E aí, tínhamos aqui das instruções, onde você clicasse, as mesmas coisas das coordenadas daqui de cima, também daqui de baixo, só muda que era o mouse Y era 200 e 250, né? Que eram as coordenadas de aqui. Que se eu colocar o teste do mouse, iria dar a mesma coisa. Aí foi isso. Aí assim, eu voltaria para a tela 3. Tela 3, esse daqui, né? Voltaria, clicasse na primeira tela, instruções, e iria para a terceira página. E o do créditos, a mesma coisa. Se eu clicasse no créditos, iria para a tela 4. Essa telinha aqui, onde aparece eu e Aquiles. Aí era basicamente isso. Você ia vendo as coordenadas aqui do X, do Y, dos quadradinhos e ia vendo onde iria clicar, ó. Se não clicar aqui do lado de fora, deu certo. Foi basicamente isso que eu fiz. E aí aqui, ó, voltar pro jogo. Que seria esse daqui, ó. Quando você... Aqui, ó, voltar pro jogo.
essa parte não, essa daqui, ó. Quando você clicasse aqui, voltava para a tela original. Que é aqui, ó. Se você clicar na tela 2, volta para a tela original. E aí eu ia procurando também as coordenadas, de acordo com daqui de cima, ó. Se, se iria vendo o tamanho do retângulo e tal, tudo bem bonitinho. E eu ia colocando normalmente. Mesma coisa aqui, ó, para iniciar quiz. Fui procurando aqui as coordenadas, ó. Aqui, ó, dá 125. 125, que é o que tá no X. Aí, se eu afastasse um pouquinho aqui pro lado, iria dar 275, que é o que deu aqui, ó, 275. Aí, enfim, eu só ia colocando as coordenadas de acordo com o retângulo. Era só você ver o X, o Y e assim fazendo. Aí, se você apertasse no quiz, iria para o quiz. Aqui, ó, instruções, a mesma coisa. Procura as coordenadas, vê onde é que está cada coordenada do retângulozinho. E aí, se você apertasse no nome instruções, iria para outra tela. Se você voltasse, iria voltar para a tela menu. Os créditos também é a mesma coisa. Se eu clicasse no nome créditos, iria para a tela onde está eu e Aquiles, né, nos apresentando. Se clicasse no voltar, voltava para a mesma tela, para a tela 1, que eu botei aqui embaixo. O else era só para ver se era a condição do se não, entendeu? Então, se essas coordenadas tivessem erradas, ele não iria poder clicar aqui nos créditos, não iria conseguir voltar, enfim. Então, aqui foi só para um teste mesmo. E aí, se a condição do if tivesse certo das coordenadas, eu poderia voltar para a tela 1, que foi o que eu fiz. Mesma coisa para as telas erradas. Se eu clicar nesses três carrozinhos, que é Lamborghini, Ferrari, Fusca, iria para a imagem errada. E aí eu coloquei aqui, né? O console log do clicou, que se eu clicasse na imagem, estaria errado. E aqui eu também. Para eu clicar, fui procurando as coordenadas assim, colocando o mouse e procurando as coordenadas. E aí aqui eu coloquei 20, 200, 105, 220. E aí era, se a condição tivesse certa, né? Se as coordenadas estivessem corretas e eu clicasse aqui, iria para a imagem errada, né? Se eu apertasse em voltar, iria voltar para o modo inicial do jogo. Aqui era a questão errada também do. Essa daqui foi pro Fusca. Essa outra questão aqui, que é 221, 380, 108, 116, era para a imagem da Ferrari, que se você clicasse, aparecia a imagem errada. Aí voltava pro menu inicial. E essa outra aqui, essa questão de 220, 389,